Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as medidas de resumo e de dispersão para uma variável contínua. Nas aulas e também no vídeo de apoio que eu já disponibilizei para vocês, já vimos que para uma variável discreta, como esse foi o exemplo feito em sala, sobre os dados de 25 pessoas, o tempo que levava para cicatrizar de uma determinada cirurgia usando uma nova técnica de sutura. Então, os dados eram discretos, a gente tem aqui uma enumeração. E a gente acionou as funções estatísticas da planilha para calcular a média, moda, mediana, variância e desvio padrão, inclusive também um recurso que já nos dá a maior parte desses dados usando na planilha dados, na aba dados, na seção estatística descritiva, a gente pode acessar isso, mas às vezes é necessário calcular a variância e o desvio padrão individualmente quando se tratar de população, né? Porque esses valores dados aqui são usando o cálculo da variância e desvio padrão para uma amostra. Então, por que para variáveis contínuas vai ser diferente? Já adiantando que vai ter que ser um pouco diferente o cálculo. Então, trouxe aqui um exemplo. Na primeira aula, lá no CIGAR, tem disponibilizado um arquivo que é sobre 50 entrevistados, tem vários dados sociodemográficos, que é sobre uma pesquisa com os hábitos de 50 estudantes. Uma das variáveis investigadas foi a altura. E como sabemos, a altura ela vem de uma medição, então ela assume valores num intervalo real. Por isso, para a gente construir gráfico e tabela, a gente dá um tratamento, transforma essa variável, que era contínua, numa variável discreta, agrupando os valores. Então, a gente não vai poder usar aquelas funções estatísticas de média, moda, mediana, variância, desvio padrão. Por quê? Porque essas funções eram necessárias para a gente usá-las, a gente selecionava os dados. Então, para calcular essa média, o que foi que a gente fez? Eu acionei a função média, essa aqui, ó, lembrando de acentuar. O que é que ela faz? Retorna a média de uma amostra. Dou Enter para acionar. E depois ela diz, agora selecione os dados. Então, a gente foi lá e selecionou todos os dados. Dá Enter e está aqui a média. Mas, quando a gente dá esse tratamento da variável contínua, ela mudou os valores. Os valores não são mais aquela série de resultados que eu poderia mostrar para vocês, que a gente tinha 50 alturas distintas e a gente agrupou agora a nossa variável, a análise que a gente está fazendo é agora para a variável altura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados, com essas respectivas frequências. Então, os cálculos das medidas de dispersão têm que ser para esses valores. Aí a gente perdeu aquele conjunto de dados. Por isso que, para calcular a média, eu não tenho mais aquela coluna que eu posso ir lá e selecionar todos os dados. Então, para fazer o cálculo das medidas de posição e de dispersão, lembrando, medida de resumo ou de posição é um número que vai representar todo o conjunto de dados. O que a gente mais utiliza e ouve e vê ser utilizado para representar os dados é o valor da média. Só que já que a gente vai substituir todos os dados por esse valor médio, então a gente vê a média de precipitação, a média de temperatura, a média de acertos, a média de jogos vencidos, enfim, a sua própria média na disciplina, para a gente saber se esse valor que a gente está apresentando como uma representação dos dados é um valor representativo, a gente precisa saber o quão os dados reais se distanciam desse valor médio. E aí é para isso a gente calcula a variância e o desvio padrão. Então, para o tipo variável anterior, eu nem sequer dei a definição do que são essas coisas, mas a média, como já é algo mais do nosso dia a dia, a gente sabe que a gente soma tudo e divide pela quantidade total. Aqui, como a gente não vai ter mais a coluna de dados para selecionar, então a gente precisaria ir para as fórmulas, para as definições
dessas variáveis, né? Do que é a média, variáveis não, desculpa, desses valores, do que é a média, do que é a moda, do que é a mediana, do que é a variância e que o desvio padrão. Então, quando os dados não são tão grandes, a gente pode até fazer como anteriormente, só que aí a gente precisa construir a coluna com os dados. Exemplo, como eu agrupei os dados e para ver qual é o tamanho da classe, basta eu fazer a diferença entre os intervalos. Eu vou escolher aqui uma célula e vou fazer a diferença. Por exemplo, 1,53 menos 1,45 dá igual a 0,08. Então, o tamanho, eu tinha aqueles 50 resultados, não sei, a menor altura deve ser um valor perto de 1,45 ou 1,45 e o maior em 93, mas não necessariamente. E a gente dividiu de 0,08 centímetros, fazendo com que tivesse 6 casas, 6 resultados, 6 intervalos, que agora são as realizações que a variável altura assume, com essas respectivas frequências. Bem, só que isso, agora como é um intervalo, não é um dado numérico. Como é que eu vou... Para calcular a média, a gente soma e divide pela quantidade. Mas o que significa esse intervalo somado com esse? Né? Não faz sentido essa soma. É por isso que a gente só calcula a média para valores numéricos. Então, a gente vai fazer mais uma adaptação para poder ter uma interpretação desses dados. Então, quando eu resumi os dados de 0,08 em 0,08, eu descobri que existem 13 alturas que estão dentro desse intervalo, de 1,53 até, no máximo, 1,61. Mas quais são elas, eu não sei. Só que para a gente poder ter um estudo de qual é esse valor médio, quem é a moda, a gente vai fazer uma suposição de que, em vez de considerar esse intervalo, a gente precisa de um dado numérico que vai poder ser somado. Aqui está esquisito, que eu estou me referindo à construção dessa tabela, dessa segunda coluna aqui, que é novidade, mas os dados estão incorretos aqui, porque eu estava mexendo. Então, deixa eu ajeitar. Pronto. Então, o que vai ser esse I aqui? Lembrando, essa é a frequência absoluta, essa coluna tem a frequência relativa, que são a proporção, né, a relativização de cada uma dessas medidas, a frequência percentual e a frequência acumulada. Mas o que vai ser essa nova coluna que a gente vai construir? A gente vai escolher um valor que vai ser o representante de cada intervalo. Então, um representante razoável, assim como a média costuma ser um valor razoável para ser um representativo dos dados, é quando se tem um intervalo, escolher o ponto médio daquele intervalo. Então, para poder calcular as medidas de posição e dispersão, a gente vai fazer mais uma suposição aqui, mais um resumo. E aí, claro que a gente está perdendo um pouco o que de fato está acontecendo com a variável altura, mas é admitir que, em vez de considerar esse intervalo, vamos admitir que usar como um valor representativo para cada intervalo o seu ponto médio. Então, em vez de pensar que tem 13 alturas que eu não sei quais são, mas sei que está entre 1,53 e 1,61, eu vou admitir que todas são iguais a um dado valor. E que dado valor vai ser esse? O ponto médio desse intervalo. Então, por definição, o ponto médio é a soma das extremidades dividido por 2. Por isso que eu vou iniciar com o igual, porque eu vou realizar uma operação. E vou somar os extremos, que é 1,45 mais 1,53. Só que se eu escrever agora dividido por 2, vai ficar errado, porque é toda a soma que tem que ficar dividido por 2. Então, eu deveria ter iniciado escrevendo parênteses. Ó, eu fui usar a seta numérica aqui, e aí ele alternou foi as células. E por isso que está mudando aqui o valor. Mas aí não tem problema, é só você vir aqui nessa barra de dados, ó, tá vendo onde está escrito? Aqui eu posso editar. Então, eu já vou colocar que é dividido por 2, mas eu vou fechar o parênteses aqui inicialmente, para garantir que a soma desses dois valores é que vai ser dividido por 2. Pronto, editado, Enter. 1,49. Eu quero fazer isso para todos os outros. Ó. Eu não já vou vir para cá e copiar. Por que não? Porque eu digitei, não foi essa fórmula. A gente
faz a automação quando a gente usa as células. E aí ele copia, alternando as células seguintes. Mas eu posso automatizar essa construção, porque todos esses intervalos têm tamanhos iguais, é 0,08. Então, eu coloquei aqui por acaso, mas eu vou usar esse valor. Por quê? Para os próximos, vai ser a célula anterior, eu não vou digitar novamente, senão não vou poder automatizar. Mas eu quero que sempre os próximos peguem o anterior e some com essa quantidade. Por quê? Porque como todos os intervalos têm o mesmo tamanho, a distância entre os pontos médios também é exatamente esse mesmo tamanho, que é 0,08. Então vai ser igual, vou selecionar a célula primeira, que é o primeiro ponto médio, mais... e vou selecionar esse valor. Só que como ele tem que ser somado com todos os outros, vou travá-lo, que para quem está fazendo no computador é F4. Senão você tem que garantir que a coluna, ó, tá vendo que essa minha informação está na coluna F, célula 13. O símbolo F, que é o da coluna, tem que ficar entre cifrão, que é esse símbolo de dólar. Então, como já você faz isso automaticamente, F4. Mas se não for possível, por exemplo, quando está no notebook, porque F4 tem uma outra função, então você pode fazer isso manualmente. O importante é que tem que ficar travado, e aí eu dou Enter, tá vendo? 1,57, e agora eu posso sim selecionar esse dado que a gente já copiou e automatizar, porque o que ele vai fazer? Para os próximos ele vai pegar justamente 1,57 e somar com aquele mesmo valor 0,08. E assim sucessivamente, pega a célula anterior e soma com 0,08. Pronto. Então, agora eu vou usar esses valores. Então, praticamente daqui para frente é como se a gente tivesse exatamente no caso lá desse exemplo. Só que a diferença é que aqui eu tenho os dados. Inclusive, alguns estão se repetindo. Ó, 6, 6, 6, 8, 8, 8. Então, aqui a diferença é que os números estão agrupados, contando só os que são distintos. Então, 1,49 vai aparecer uma vez, 1,57, 13 vezes, 1,65, 14 vezes. Então, se for para prosseguir exatamente como a gente estava antes, a gente constrói a coluna com os 50 dados, sabendo que tem 1 igual a 1,49, 3 igual a 1,57. Então, por exemplo, eu ia começar aqui, copiar esse. Ctrl C, Ctrl V. Olha, eu estou manipulando aqui, mas aí quando for no exercício, na atividade que vocês vão ter que me entregar, você faz onde tiver questão, você pode fazer as contas e aí em outra aba você apresenta as respostas. Que eu vou mostrar para vocês como. Mas está aqui, selecionei o primeiro, só tem quantos? Só tem um. Agora vou selecionar o segundo. Tá azulzinho a célula selecionada. Vou copiar, Ctrl C. Agora eu vou colar. Só que tem que ser 13 iguais a 1,57. Então, eu vou colar aqui o primeiro. E aí, quando são... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ah, não vai somar. Se aqui, em vez de só colar, eu tivesse colocado igual, Ctrl V, aí vai ser... Agora, se eu arrastar, ele vai simplesmente copiar. O Excel tem as planilhas eletrônicas tem algumas automações. Se você digita por exemplo, e seleciona essa célula e arrasta, ele vai começar a aumentar. 2, 3, 4, 5. Cria uma enumeração. Mas não era isso que eu quero fazer. Eu quero que todos sejam igual a 1,57. Então, por isso que para fazer a primeira, eu atribuí uma função, que é ser igual a esse valor, 1,57. Pronto. Agora, se eu for usar automação, ele vai repetir essa fórmula, que foi ser igual a 1,57. Só que eu tenho que ir 13 vezes. Aí isso teria uma coisa chata que eu teria que estar contando, né? Mas, ó, tá vendo que aqui tem... Eu tô com duas selecionadas. E no cantinho abaixo, na última linha do seu programa, da sua planilha, vai estar aparecendo aqui, ó, selecionado 2 linhas, uma coluna. Então, você pode usar essa referência para fazer com que construa 13 células iguais a 1,57. Então, eu já comecei com 2, eu vou continuar. Observe que vai mudando. Deixa eu começar novamente aqui. Já tem 2.
Agora não tá aparecendo. Porque aqui não é selecionado. Porque eu não quero ter que contar isso, né? Mas vamos lá. 23 até 33 dá mais 10. Então, tem selecionados 11 linhas, com mais um 12, então tá faltando mais um. Ele só conta selecionados. Então, pronto, já foram 13 dados igual a 1,57. Agora eu quero 14 igual a 1,65. Ctrl C. Vamos ver se vai dar certo assim. Eu já vou selecionar de antemão. 16 tem que ser 14. Pronto, selecionado 14 linhas. E vou editar lá na fórmula. Vai ser 1,67. Não deu certo assim também. Agora aqui deu certo. Então deixa eu ver quantos já foram. 13. Tá faltando mais um. Então, esse aqui tá vendo que tem esse trabalho chato de você ter que... Ficou assim por quê? Ah, que tá copiando essa fórmula. E esses aqui não. Tá bom, depois eu ajusto. Pronto, já vamos só confirmar. Tem 16, 14 igual a 1,67. Era pra ser 1,65, né? Deixa eu ajustar. Deixa eu ajustar o primeiro. Pronto. Eu não gosto dessa fórmula, né? Só pra adiantar. Agora tem 13 iguais a 1,73. Como foi? Selecionei. 10, 11, 12, 13. Ó, não tô contando, eu tô olhando na última linha que tá aqui, ó. Selecionar 13 linhas. Vou colocar 1,73 e espero que dê certo. Não, só fica na primeira. Já botei 3, tá faltando 10. Pronto, vamos só confirmar. 14 linhas. 1,73 é 13, então eu tenho que tirar 1. Agora, 1,81 iguais a 4. Digita a primeira. Copio. Seleciono as outras e colo. Pronto. E 1,89 tem 5. Mais 4. Ah, é que se vem com a fórmula faz desse jeito. Então, aqui, se você copiar de lá da célula, eu quero só excluir tudo. Você faz aquela opção que é colar especial, só o texto. Mais 4. Então, 1,89, 5. Para confirmar, eu vou selecionar todos e ver se deu 50. Ó, selecionei do primeiro dado
até o último. E aqui embaixo está me informando que tem 50 linhas. Então, tá certo. Eu não vou me preocupar aqui em centralizar esses resultados, porque agora, como eu construí a coluna com os dados, aí a gente pode usar as funções, né, de média, moda, mediana. Então, já coloquei aqui né, nessa tabelinha. Aí depois você constrói uma tabela e edita, coloca cor, faz ao seu gosto. Mas para calcular a média vai ser como antes. Média. E eu posso selecionar os dados, porque eu construí o conjunto de dados. Pronto. E qual é o outro jeito? Então, mas imagine que eu tivesse com 100 dados, ou 200, 300, eu não vou fazer isso, né? Não vou copiar um a um, construindo a coluna com os dados. Mas essa é para você ver que você pode usar justamente anteriormente, criando essa coluna de dados. Agora, outra forma de fazer é quase que manualmente, só que automatizando um pouco. A gente vai seguir a fórmula da média, moda, da média, da variância e do desvio padrão. Então, o que é a média? A média aritmética é a soma das observações dividida pelo número delas. Então, se uma variável possui n observações, a média vai ser a soma de todas elas dividido por n. Então, na hora de fazer esse cálculo da média, ele somou todos esses valores e dividiu por 50. Só que alguns deles são repetidos, como a gente está conseguindo ver aqui agora. Né? Por exemplo, tem 13 iguais a 1,57, 14 igual a 1,65. Então, a gente poderia agrupar esses dados. Então, o que eu estou dizendo é que na hora de fazer essa soma, usando a tabela de dados, ele somou 1,45 mais 1,57 mais 1,57 mais... E repetiu isso até chegar no último dado, que era igual a esse, e continuou. Mas, qual era o próximo? 1,65. Mas, e por aí vai, somou todos, até chegar ao último dado, que era 1,89, se não me engano. Somou tudo isso e dividiu por 50 para fazer a média. Mas a gente podia agrupar esses 13 valores que são iguais a 1,57. Também poderia agrupar os 14 valores que são iguais a 1,65. E por aí vai, de modo que a soma seria 1,45 mais 13 vezes 1,57 mais 14 vezes 1,65, né, que é os dados da tabela de frequência, mais 13 vezes 1,73, mais 4 vezes 1,81, mais 5 vezes 1,89. Tudo isso dividir por 50. Bem, o que é que eu estou querendo com isso? Mostrar que a gente pode usar a tabela de frequências que a gente já construiu para calcular a moda. Por quê? Então, eu estou somando tudo isso e dividir por 50 porque eu já sei que todos eles... Mas eu posso quebrar essa soma em frações, em várias frações, com esse denominador 50. Então, ficaria 1,45 vezes 1 sobre 50 mais 1,57 vezes 13 sobre 50 mais 1,65 vezes 14 sobre 50 mais 1,73 vezes 13 sobre 50 mais 1,81 vezes 4 sobre 50 e 1,89 vezes 5 sobre 50. Por que eu fiz questão de fazer tudo isso? Para você perceber que esse 1 sobre 50 é justamente a frequência relativa que a gente já calculou, porque é a frequência absoluta, o número de vezes que esse valor 1,45 apareceu no conjunto de dados, dividido pelo valor total. Então, na tabela, a gente já calculou cada um desses. Então, isso aqui vai ser 1,45 vezes a frequência relativa a ele,
mais 1,57 vezes a frequência relativa desse dado, e assim por diante, mais 1,65 vezes a sua respectiva frequência relativa, até o último dado, que como a gente tinha 6 intervalos, tem 6 valores, o último que é 1,89, vezes a sua frequência. Então, o resultado dessa soma é a média, que pode ser representada por uma letra grega mix, parece um U. Então, voltando aqui para a tabela, a gente já tinha esses dados, ó, a frequência relativa a gente já calculou, está aqui nessa coluna. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou só exatamente usar, como a planilha faz somas para mim, eu só preciso escrever essa função e usar a automação para ele me dar essas outras parcelas e depois pedir para somar tudo. Então é um processo manual, mas vai um pouquinho mais rápido do que fazer na mão. Então, digamos, como é que eu vou fazer? Vou usar aqui. Eu quero construir o primeiro dado, que vai ser essa. Então eu vou usar igual. Vou selecionar esse dado, que é 1,49, e o que é que eu vou fazer com ele? Vou multiplicar pela sua frequência relativa, que é 0,02. Pronto, vou dar Enter. Então, eu peguei o primeiro dado dessa coluna e multipliquei pelo primeiro dado dessa coluna F. Então, se eu posso automatizar. Se eu quiser automatizar, ele vai fazer o quê? Então, pega o dado abaixo do 1,49, que é 1,57, e vai multiplicar pelo dado abaixo de 0,2, que é 0,26. Mas isso é justamente a frequência relativa desse número. Então, eu posso automatizar, e aí eu vou precisar de 6 células, né? 3, 4, 5, 6. Ou fui mais, porque são 6 no total, mas o primeiro já tinha sido feito, né? Então, se você passar, não tem problema, vai dar 0. Por que deu 0? Porque para construir esse último dado, ele pegou essa célula que não tem nada. Então, se eu tivesse selecionado mais, teria continuado dando 0. Então, a gente sabe que isso aqui não precisa. Pronto, então, esses valores aqui foram, o que eu acabei de calcular, foi cada uma dessas parcelas da soma. Então, resta a gente somar agora. Então, aqui embaixo, que eu vou até escrever aqui média para não me perder, o que vai ser aqui nessa célula? Eu vou pegar e somar todos. Ó. Você pode selecionar todos e já acionar esse símbolo aqui da soma, que ele já dá automaticamente a soma. Então, repetindo, como foi que eu fiz isso? Como eu quero somar todos esses, você basta selecionar todos os dados e clicar nesse símbolo aqui de selecionar a função. Então, já somou. Então, pronto. Esse aqui é a média. Tá vendo? Igualzinho a esse dado. Então, foi mais rápido, porque eu só precisei fazer esse primeiro cálculo. Foi mais rápido do que eu construir, do que eu copiar o conjunto de dados. Né? Construir a coluna de dados. Porque eu só precisei calcular para o primeiro e depois eu automatizei. Pronto, essa é a média. A moda e a mediana, a gente não vai precisar acionar uma função. A própria tabela de frequências vai nos dizer isso. Quem é a moda? É o valor que mais aparece. Então, vai ser aquele com maior percentual. Então, o que tem maior percentual é o valor correspondente ao terceiro intervalo, que estamos admitindo agora, que é igual a 1,65. Então, a moda é 1,65. E eu faria isso aqui também, né? Do mesmo jeito, não precisa fórmula, é a percepção, a análise da tabela de frequências, quem é aquele que tem maior frequência. Se não tivesse esse 28, digamos que aqui fosse 25, aí eu teria dois valores iguais a 26, né? Quer dizer que esse conjunto de dados teria duas modas. Seria 1,57 e 1,73. Mas normalmente quando você pede para a planilha para fazer essa conta para você usando a função modo, ela retorna só um valor, que vai ser justamente o menor deles. Mas existe essa definição de também ser duas modos, três modos. Pronto, então a moda é só olhar qual é o que tem a maior frequência. E a mediana? A mediana, o que é a definição?
Trouxe até aqui para vocês. É a realização que ocupa a posição central da série de observações, quando estão ordenadas em ordem crescente. Então, para calcular a mediana, a gente ordena os dados e observa aquela que tem a posição central. Isso quer dizer que vai depender se é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. Quando é uma quantidade ímpar, a mediana é justamente o que está na posição central. E quando é uma quantidade par, faz a média aritmética das duas observações centrais. Então, quando a gente calculou as medianas, foi levado em consideração isso. A planilha fez isso por nós. E como é que a gente vai avaliar usando agora a tabela? Como é a que ocupa a posição central, para ser a mediana já tem que conter 50% das realizações quando a gente considera a frequência acumulada. Então, para calcular a mediana, com base na tabela de frequência, a gente vai olhar a frequência acumulada. Em qual intervalo a gente já obtém 50% dos dados? Então, note que não pode ser 1,57, porque existe só 28% dos alunos tem até 1,57. Então, ele não chegou ainda na metade dos dados. Note que se eu enumerar aqui, vou contar até o último valor, 1,57. Deu 14 linhas, que não é metade de 50, né? Para ser 50, eu teria que pegar a posição 25 e a posição 26. Então, eu vou selecionar, para você ver, vamos até a posição 32, já passei. 24, 25, pronto. Aqui, ó, 25 é essa. E a 26 também. Como são iguais, a média vai dar o mesmo, que é 1,65. Mas eu percebo isso porque aqui eu posso calcular a mediana porque está em ordem crescente. Né? Então, vendo que o que ocupa a posição 25 e 26 é 1,65. Então, isso quer dizer que a mediana é 1,65. Mas se eu não fizer essa ordenação dos dados dessa forma, como é que eu percebo onde é que está a mediana? Observando a frequência acumulada. Onde é que atingiu 50%? É aqui. Nesse intervalo que a gente está admitindo que todos são iguais a 1,65. Então, por isso a mediana também é 1,65. Então, note que as três medidas de posição central, o modo e mediana deu igual a 1,65 e a média deu um pouquinho maior, que é 1,68. Então, vamos ver se esses dados estão se distanciando da média. Já dá para ver que os dados estão bem concentrados nessa região aqui, ó, em torno do 1,65, né, que é 13, 14, 13. Então, a gente espera que justamente a variância seja um valor pequeno, que 1,68 é um bom representativo, pode ser um bom representativo da média. Aqui 14 estão sendo iguais a 1,65, que está próximo desse valor. Então, vamos agora para as medidas de dispersão, que é a variância, que o que ela calcula é exatamente o quão os dados estão se distanciando da média. Para isso, a gente precisaria pegar cada dado e fazer a diferença. Então, eu precisaria pegar 1,49 e subtrair da média. 1,57 subtrair da média e depois disso somar tudo. Só que quando a gente faz isso, quando eu estou somando as diferenças, vai dar zero. Uma cancela a outra. Então, por isso que para se calcular a variância, a gente calcula os desvios médios, que é exatamente pegar cada valor que a variável assume, que aqui está representado por xi, e subtrair da média. Só que se eu não considerasse a distância, quando eu somasse tudo isso, se cancelavam. Por que se cancelavam? Porque a gente já calculou a média como sendo a soma de todos eles. Então, quando eu calculo a distância de cada um para a média, no total, como a média é a soma de todos eles, um vai cancelar o outro, porque você vai ver que para os números que estão antes da média, esse valor dá negativo. Para os valores que estão depois da média, essa distância vai dar positiva, mas no final das contas vão se cancelar porque a média já é a soma de todos esses valores. Então, por isso que a gente considera um módulo. Quando a gente soma a distância, né, faz essas diferenças em módulo e divide pelo número total de realizações, que no meu exemplo lá é 50, e isso é chamado de desvio médio. Só que é também uma medida de dispersão, porque a gente faz o cálculo dessas distâncias, do quão... É como se calculasse o erro, o quão a média está distante desse valor xi para ser um bom representativo dele. Só que como eu vou somar tudo e dividir por n,
e tem vários dados que são iguais, a gente pode colecionar ou juntar todos esses dados e obter justamente a frequência relativa, igual a gente fez na média, porque os que são iguais, e aí eu sei exatamente quantos são iguais, que é a frequência absoluta, mas como eu vou estar dividindo por n, aparece a frequência relativa. Então, por definição, o desvio médio é isso, é calcular a distância, que significa que é a diferença em módulo, e multiplicar pela frequência relativa e somar tudo. Só que para não trabalhar com módulo, a diferença é que para variância, em vez de considerar o módulo, a gente vai elevar ao quadrado. Então, essa é a definição da variância. A gente vai calcular a distância ou a diferença de cada valor para a média, elevar ao quadrado, multiplicar pela sua frequência relativa e somar tudo. Então, é essa fórmula que a gente vai usar a planilha e a sua automação para fazer mais rapidamente. E, uma vez tendo esse número, para calcular o desvio padrão, é só calcular a raiz quadrada. Então, como? Se você copiou os dados, você não vai precisar da fórmula. Basta fazer. Eu vou calcular aqui a variância. Igual var, vou usar var p, var.p, e vou selecionar os dados. Pronto, quando selecionei todos os dados, basta dar Enter. Então, esse é o valor da variância. Vamos fazer agora usando a fórmula. Mas se eu não tiver construído essa coluna de dados, como é que vai ficar? Então, eu vou usar aqui. Bem, o que é cada célula? Basta você fazer para a primeira parcela. Então, o que é a gente vai fazer uma soma. Vai ser uma soma de várias parcelas. Só que essa parcela, justamente como está escrito no somatório, elas são uma soma de parcelas que segue uma certa regra de formação. A gente vai pegar o valor que a variável assume, que no caso lá são as alturas, que vai ser o ponto médio de cada intervalo, e vai subtrair da média, que a gente já calculou, elevar ao quadrado, e feito isso, multiplica pela sua frequência relativa. Pronto. Essa é a primeira parcela. Aí a gente usa a planilha para automatizar as outras e depois usa a função soma para somar tudo. Então, eu só preciso calcular para o primeiro dado. Então, eu vou pegar e tenho que fazer 1 em 49. Então, como eu quero automatizar, tem que ser selecionando, né? As células estão igual. Vou pegar a primeira célula, vou lá com o mouse, seleciono 1 em 49, que é D5, menos o valor da média. Então, por isso que você já tem que ter calculado antes, e eu vou usar aqui, ó, esse valor. Só que todas as outras células vão usar a média, né? Sempre o próximo vai ser 1 em 57, menos a média, e eu vou levar ao quadrado e multiplicar. Mas o importante é que em todas as outras células, essa mesma célula D28 vai ser usada. Então, para ele não sair pulando, para entender que isso aqui tem que ser repetido, a gente tem que travar. Então, vou acionar F4. Então, esse valor aqui tem que ser elevado ao quadrado. Só que não existe essa fórmula de elevar ao quadrado. Então, por isso que eu vou digitar entre parênteses e vou repetir isso. Isso aqui vai ser esse valor vezes ele mesmo. Abrir outro parênteses, D5 em 49, menos, selecionar a média e travar. Pronto, então o número vezes ele mesmo é elevado ao quadrado. Só que feito isso, o que eu vou fazer? Multiplicar, então, vezes a frequência relativa, que nesse caso é 0,02. Então, eu vou selecionar, não vou digitar. E aqui eu não vou precisar travar, porque esse dado só é referente à primeira célula. Quando for para o próximo, ele já tem que pegar o que está abaixo desse, que é 0,26. Quando for para o outro valor, já tem que pegar o que está abaixo desse. Então, ela vai automatizar. Então, vamos dar Enter. Vamos ver se vai. Pronto. Então, ó, eu copiei só o primeiro, não fui até embaixo, para eu perceber se a fórmula foi copiada corretamente. Esse valor 0, o que acabou de ser calculado, tá? Que aparece a expressão dele, ó. Então, ó,
ele pegou a célula D5, vamos ver o que é que tem no D5. É um... Deixa eu pegar só essa. Pronto, ó. Tem que estar ok, tem que ser esse dado que está certo, que está na D6, que é 1,57, menos a média que está travada, ok. Multiplica por ele mesmo, está certo, vezes o dado que tem que ser 0,26, que está na coluna F, linha 6, que é o F6. Então, tá corretíssimo. Então, pronto, a gente foi copiada a fórmula corretamente, eu posso copiar para todos os dados que é até aqui. Então, note, ó, que tem, vamos conferir, 6. Pronto, então o que é que eu vou fazer agora? Somar. Eu vou... Não coloco igual antes, né? Se eu quiser colocar igual, eu posso mesmo usar digital, ó, soma. Aí eu vou e seleciono os dados. E dou Enter. Então, esse é o valor da variância. Tá vendo que tá igualzinho, pessoal? Exatamente o que a gente copiou coletando os dados. Então, pronto. Uma vez que essa é a variância, para calcular... Então, eu vou pegar esse dado aqui, Ctrl C, e colaria aqui, né? Vou colar aqui. Opa. Cola especial, sem formatação. Pronto. E o que vai ser esse dado? É a variância. E, por último, o desvio padrão. Vai ser a raiz quadrada e existe a função raiz. Então, vou dar igual, raiz, ó, calcula a raiz quadrada e o número. E que número vai ser esse? Esse. Pronto, então esse é o desvio padrão. Então, eu tenho aqui as medidas, resumo de dispersão para a variável pedida. Então, é assim que a gente faz, pessoal. Ou constrói a coluna de dados para usar justamente as funções como antes, mas isso tem as desvantagens, né? Você viu que eu tive até um contratempo na construção delas, ou usa as fórmulas. E aí você só vai precisar fazer para a primeira informação da tabela, e as demais você automatiza.